Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que hora. Na verdade agora é tarde, né, pra noite. Mas, vamos ler, começar extras, dá pra começar e terminar hoje mesmo. Depois vai começar outro livro e outro livro, assim, Esther, em breve. Então, esses capítulos são mais curtos, dá pra fazer um vídeo só sobre eles. E vai ser bem mais tranquilo. Ai, preciso de água. É isso, compartilha, curta, se inscreva e não esquece de compartilhar. Para que essa minha iniciativa vá para mais pessoas, sejam as que não sabem ler, as que não têm acesso ao livro da vida. Como eu sempre digo, é um manual da vida, de como viver a vida. Tem gente que fala, mas tem muita morte, muita não sei o que, muita não sei o que. O que a gente estava lendo em Crônicas era exatamente isso. Gente que não obedecia o Senhor e que se dava mal. Mas não merece, o povo não merece. Quando tem um povo e uma pessoa desobedece, todo mundo acaba sofrendo a punição. É isso que acontece. É tipo, quando você tem uma família e, tipo, Coreia do Norte, que você tem uma família e uma pessoa foge e a família toda vai, né, e sofre a pena por tudo, né? Lá, na verdade, é até injusto. Diferente de Deus. Deus é justo. Essa é a diferença. De tudo que o ser humano faz, comparado com Deus, é que Deus é justo, Deus é bom. É simples, gente. É simples. Muito simples. Não precisa criticar. Se quer continuar descrendo, continue. Não adianta mudar as pessoas, né? As pessoas ainda vão fazer maldade, sempre serão. Sempre farão, continuarão fazendo e... Enfim, o que podemos fazer é o quê? Orar. Então vamos lá. Ó Senhor, muito obrigada pela oportunidade de conhecer mais sobre a sua palavra e espalhar ela para que mais pessoas também tenham conhecimento da palavra da vida. Graças ao Senhor. Muito obrigada. Senhor, que nos dá sabedoria de tudo. Muito obrigada. Amém. Vamos lá, extras. Livro de Esdras, o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pudesse ser escrito o seguinte: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todo o reino das terras e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus seja com ele, que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, esteja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens, gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então levantaram os chefes de família de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudavam com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor
os quais Nabucodonosor tinha trazido para Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob direção do tesouro Mitredate, que os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. Eis o número deles. Tinha 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata menor, de menor qualidade, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos eles consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia. Esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaias, Mordecai, Bislã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel, e os filhos de Paros, dos 2.162. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 765. Os filhos de Paate, Moabe. Os filhos de Jesuá, Joabe, 1.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonissão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofá, 56. Os homens de Ananote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefirá e Berote, 643. Os filhos de Ramá de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel, Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbim, 156. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, Radikeono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Siná, 3.730. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 963. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, Cadmiel, dos filhos de Rodavia, 64. Os carontes, os filhos de Asaf, 128. Nossa, é uma lista enorme, hein? Os filhos dos porteiros. Os filhos de Salum, o filho de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 129 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufá, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gideel, os filhos de Gahar, filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos do Baquebuque, os filhos de Hakufá, os filhos de Harnur,
os filhos de Haus, Lute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Neemias e os filhos de Hatifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatitas, os filhos de Hatil, os filhos de Poquerete, Hazebaim, os filhos de Ami, filhos de todos os servidores dos templos e os filhos dos servos de Salomão, e 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel, Harsa, Querube, Adã e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Lembrar que isso aí era contado como documento para que é como se fosse um documento assinado e protocolado. É assim que se prova no deserto, das famílias do deserto, que os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, então a sua geração toda é um documento. Isso comprova como é um documento histórico, né? Um certificado de que você realmente é aquela pessoa que fala, né? É assim que era provado, né? Voltando. Não puderam provar suas famílias, os filhos de Elaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodas, 652, os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cos, os filhos de Basilai, que tinham casado com uma das filhas de Basilai, os de Leadita, que foi chamado pelo nome, esses procuravam seu registro no livro da genealógico, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim ou Tumim. Toda a congregação, que era 42.360, além dos servos e das suas servas, que eram 7.337, havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as mulas 245. Tem todos os detalhes aqui. Como que as pessoas ainda não acreditam na Bíblia, sendo que tem tudo aqui, todos os detalhes? Talvez não acreditem nos milagres, né? Mas a lógica faz total lógica isso. Tudo que está escrito aqui. Alguns dos chefes de família, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram uma oferta voluntária para a casa de Deus. Para a restaurarem no antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra mais 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar na cidade, assim como todo Israel.
o altar é edificado. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam morando nas suas cidades, o povo reuniu só com um só homem em Jerusalém. Como só um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesuá, filho de Josada, que e seus irmãos sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito no livro da lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob o temor dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. De manhã e de tarde celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Os alicerces do templo são lançados. Então deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, bem como comida, bebida, azeite aos homens de Tiro e Sidom, para trazerem o Líbano, madeira de cedro até o mar do Líbano, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jeshua, filho de Josada, que e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas, com mais 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jeshua com seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa do Senhor de Deus, bem como o filho de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quanto os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam repulsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvaram o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, chefes de família, já idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviram de longe. Os inimigos fazem parar as obras. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de família e disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já
temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jeshua e os outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na nossa construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro na Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo, o reinado de Assuero escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante de Sinsai, o escrivão, escreveu uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante de Sinsai, o escrivão, e outros companheiros Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susaquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado os Napar deportou e fez habitar a cidade de Samaria e em outros lugares desse lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes e seus servos, os homens desse lado do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram e vieram a Jerusalém, eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e preparando seus fundamentos. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias. E que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que essa cidade, se ela for reconstruída e suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta a Reum, comandante a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como os demais que estão além do Eufrates. Paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença, por ordem minha. Fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumulto. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem para aqueles homens pararem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com a autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentariam o dano e prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta ao rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém aos judeus e, de mão armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia.
as exortações de Ageu e Zacarias. O profeta Ageu, o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estavam sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jeshua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudaram. Neste tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até ele, assim lhes perguntaram: quem deu ordem a vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? E perguntaram mais: e quais os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porque os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta sobre isto. Adversários consultam Dário. Eis a cópia da carta Tatenai, que Tatenai é o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquias, que estavam deste lado do rio, e enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram relatório nos seguintes termos: ao rei Dário, toda a paz. Saiba que o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciões, e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essa muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estávamos construindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, no qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, deu ordem para que a casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome é Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue esses utensílios e vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Sírio para reconstruir estas casas de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isto. O decreto de Dário. Então, o rei Dário deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em
Ecbatana e fortaleza, a fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo, e neles estavam escritos um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes. A tua altura será de 27 metros e a largura será de 27 metros, com 3 cadeiras de grandes pedras e uma cadeira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para seu lugar serão recolocados na casa de Deus. A resposta de Dário. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquias, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os anciões reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando que vocês devem fazer com esses anciões dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do ouro do lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também que seja dado dia após dia sem falta aquilo que necessitam: novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus. Também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereça o sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. O templo é concluído. Então, Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, o que o rei Dário havia decretado. Os anciões dos judeus iam conduzindo, prosperando em virtude do que profetizavam os profetas. Ageu, Zacarias, filho de Ido, reconstruíram o templo e terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário. E Artaxerxes, rei da Pérsia, terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo o que está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas que tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para
todos os que voltaram do cativeiro para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, Nossa,